Pessoal, né, vamos dar continuidade aí aos nossos estudos, né? Nós ainda vamos tratar ainda sobre a questão da Primeira República do Brasil, né? Qual que é a diferenciação, né, entre república e monarquia? Monarquia, vocês sabem que é o quê? É um governo, né, um regime político que é comandado por quem? Pela figura do monarca, que pode ser um rei, um imperador e um príncipe, né? Que exerce esse direito de que forma? De forma hereditária, de pai para filho e de forma vitalícia também, né? E a gente percebe aí que nessa forma de governo nós temos o quê? Nós não temos consulta ao povo, né? Então nós temos tudo isso daí. E a gente percebe dentro da nossa história do nosso país que a gente vai ter o quê? A monarquia e a república. A monarquia que se inicia aí por volta de 1822, né? Quando Dom Pedro I declara a independência, a gente começa esse regime, começa-se o Brasil Império, né? Que dura de 1822 até 1889 com a proclamação da República. E nesse período nós vamos ter o primeiro reinado com Dom Pedro I. Depois nós temos o quê? O período regencial, que é quando Dom Pedro deixa com apenas 5 anos de idade, né? O Dom Pedro II como regente do país, como príncipe regente, só que aí pela sua menoridade começa-se a ter as regências e o país durante um bom período até ele assumir é governado por essas regências, né? Depois nós temos o segundo reinado, que é o governo de maior longevidade aí que nós temos, que perdura por mais de 40 anos, que é o do Dom Pedro II, né? E nós temos nessa monarquia, nós vimos que a monarquia se encerra com o quê? Quando as bases, né? As bases dessa república começam-se o quê? A se ruir, né? Quando a monarquia perde essas bases de sustentação, que é o quê? A igreja, né? Com a questão religiosa, né? Nós vamos ter também aí a questão militar, né? Quando esses soldados vêm pós-guerra do Paraguai, né, com outra mentalidade também. E nós vamos ter também uma das principais ali, que vai ser o quê? A questão econômica. O que vai ser essa questão econômica? Quando nós temos o quê? A libertação dos escravos, em 1888. Né? Lembrando que nós somos um país até então o quê? Escravocrata e de latifundiários, né? Quando nós temos isso aí, essa mão de obra utilizada principalmente nessas fazendas de café, pelos barões do café, o que? A mão de obra escrava. Quando nós temos isso daí, essas pessoas, esses ricos fazendeiros não são ressarcidos, por quê? Porque o escravo era mercadoria, né? Então, se você, com a alforria, com essa libertação desses escravos e a não ressarcimento, gerou o que? De certa forma, gerou perdas para esses fazendeiros, então nós vamos ter tudo isso daí. Aí começa-se o quê? Uma nova fase da nossa história, que é a que nós estamos agora, que é Brasil República, né, que começa aí no 15 de novembro de 1889 e se perpendura até os dias atuais, né? O que é república, né? República, essa palavra, ela se origina do quê? Do latim res publica, né, que busca designar o quê? Coisa pública, né? E da ideia principal desse termo é que os escolhidos para o controle do Estado, né? A gente tem uma participação aí, como se diz, uma participação popular e os escolhidos para o controle do Estado seriam responsáveis por atender o quê? Os anseios dessa sociedade, né? Então nós temos tudo isso daí. Então essa parte maior, só que aí quando a gente tem essa proclamação da República, a gente vê que a gente tem mais o quê? Continuidades do que rupturas, né? Porque nós não vamos ter participação popular, a riqueza e o poder vai ficar na mão, né, de poucos, então a gente tem poucas mudanças, porque nós ainda vamos continuar o quê? Um país ainda com questões sociais, que nós vamos ver questões sociais aí surgindo nessa Primeira República, né, sejam as revoltas de cunho urbano, ou ainda relacionada a essas questões agrárias, então nós vamos ver tudo isso daí, esse reflexo aí, tá bom?